Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar aqui com vocês, fazer um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal, porque eu acredito que a gente não tem que cuidar só do exterior. Muitas vezes a gente tem que cuidar mais do interior do que do exterior, e nesses últimos dias eu tenho vivido algo que tem mudado muito a minha vida, tem me feito pensar em muita coisa. Foi situações extremas, de terríveis a maravilhosas, e assim, eu queria muito compartilhar isso com vocês, caso alguém esteja passando por isso também, ou caso tenha alguma situação parecida e precisa de ajuda, precisa de uma palavra, porque nessas horas, quando a gente passa algumas situações, uma palavra pode mudar tudo, uma palavra pode ajudar a te levantar, a te reerguer. E eu acredito muito nisso, porque muitas pessoas me ajudaram nesse momento, muitas pessoas próximas a mim, e até mesmo vídeos que eu via no YouTube me ajudavam bastante. Então eu quero compartilhar isso com vocês, e caso alguém esteja passando por isso também, que possa ser curado, que possa ser abençoado por essas palavras, que através da minha experiência, eu quero muito que ajude alguém que esteja passando por essa determinada situação também. Hoje eu vim falar sobre o medo, uma coisa assim que a gente acaba deixando passar na nossa vida por muito tempo e não trata. Eu, durante muito tempo da minha vida, durante a minha vida inteira praticamente, eu tive muito medo. Desde criança, eu tinha medo do escuro, ainda tenho. Tinha medo de fantasma, tinha medo de bicho, tinha medo de um monte de coisa, e fui levando isso pra minha vida toda, e eu nunca tratei nenhum medo da minha vida. Eu sempre fui empurrando com a barriga, nunca bati de frente com o meu medo, encarei de frente o meu medo, e isso foi vindo, até que chegou uma determinada situação, nesses momentos que eu estou vivendo esses últimos dias, que se eu não enfrentasse o medo, eu não ia sair dessa. Eu vivi uma situação muito triste, que eu ainda quero falar especificamente sobre ela com vocês, uma situação que me derrubou completamente, me paralisou completamente, porque aconteceu determinada coisa e através do medo disso, através do medo que isso poderia produzir na minha vida, eu paralisei. Eu só sabia chorar, eu tive crise de pânico, eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Cheguei até a pensar em alguns momentos que eu poderia morrer, que isso iria passar, mas eu tenho uma pequena consciência nesses momentos que quem tira e quem dá a vida é Deus. Então, nesses pequenos momentos eu conseguia ficar sóbria, de entender que se eu tô viva tem algum motivo, tem algum significado, mas conforme eu ia passando essas crises e fui passando durante mais ou menos 2 semanas que eu fiquei assim muito ruim mesmo, Deus estava comigo a todo momento. E as pessoas que me conhecem aqui pessoalmente, que eu tive a oportunidade de contar, que eu me abri, eles estiveram comigo a todo momento. Mas tudo isso aconteceu por conta do quê? Do medo que eu sempre carreguei a minha vida inteira, e dessa vez eu precisei confrontar, dessa vez eu precisei entender o medo, dessa vez eu precisei ver o medo como se fosse uma pessoa e falar, agora eu vou ter que lutar contra isso. Então eu acredito que a gente não pode ficar carregando medo pelo resto da vida. Ele faz muitas coisas na nossa vida que pode nos paralisar. Durante essas 2 semanas, mais ou menos, eu fiquei paralisada. Eu fiquei, gente, sem vida, sem sentido de vida, sem nada. Eu tentava orar, eu tentava fazer as coisas pra Deus, e mesmo assim eu senti uma tristeza tão profunda que eu falava com Deus. Muitas vezes eu pensei até em morrer mesmo, gente. Morrer, tipo, ai, por que eu não morro logo? Isso passa, porque na situação que eu vivi, eu não via nenhuma solução, nenhuma, porque o medo me fez algo tão ruim, eu fiquei dentro de uma bolha de medo tão ruim que eu não conseguia ver nenhuma solução pra isso. Foi então que Deus me ajudou nesse momento e me deu armas pra lutar contra isso. Então é sobre isso também que eu quero falar com vocês hoje, pra quem tá passando por algum medo, pra quem tá passando por alguma situação desse jeito, saber lutar contra isso. Pra vocês terem ideia do medo que eu senti tão forte, que eu tive crise de pânico e eu senti a dor física na pele do medo, suava quando vinha esse medo, sentia a dor, gente. Você sabe o que é você sentir uma dor, de uma tristeza tão profunda que você tá tendo por causa de alguma coisa? Eu senti isso. Então eu quero mostrar pra vocês o que eu tenho feito, que tem me ajudado, como Deus tem me mostrado pra fazer, pra eu passar dessa fase, pra eu passar dessa situação, porque eu acredito que vem muitas coisas na nossa vida. Vem fases boas e também vem fases ruins. As ruins, gente, com certeza a gente sai mais forte delas. Na hora que a gente tá na fase ruim, a gente não consegue enxergar isso, mas quando a gente passa dessa fase, a gente começa a enxergar o porquê passou por aquilo, e eu precisava passar por isso pra começar a confrontar os meus medos, porque como eu falei pra vocês, a minha vida inteira foi uma vida cheia de medo, nunca confrontei medo nenhum e sempre convivi com o medo como se fosse uma coisa mais normal do mundo, mas não é. Então eu quero mostrar algumas coisas pra vocês que eu tenho feito, que tem me ajudado a vencer isso. E a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que vencer o medo não significa que ele nunca mais vai vir. Venci o medo, acabou, não tem mais medo de nada. Não, gente. Quando a gente vence o medo, quando a gente tá lutando contra o medo, a gente vai ficando mais forte, e assim, quando ele vem, ele não nos atinge da maneira que atingiu da primeira
primeira vez. Dessa vez foi um baque muito grande pra mim, mas agora ele vem e eu consigo lidar um pouco melhor do que eu estava lidando nessas 2 primeiras semanas que eu fiquei completamente paralisada em relação a tudo na minha vida. Eu não conseguia fazer mais nada. Graças a Deus eu tinha aqui meu marido e a minha avó veio ficar comigo pra me ajudar, porque realmente, gente, foi uma coisa muito difícil. O medo paralisa. Então, assim, isso é uma luta diária, significa que você vai ter que lutar contra isso todos os dias da sua vida. Se você tem algum medo que te paralisa, se você tem algum medo tão grande de alguma coisa que faz você ter isso, que faz você ter todas essas dores, até mesmo física, ou desenvolver alguns outros tipos de doença relacionados ao medo. Você não vai vir e pegar com a mão e tirar o medo e jogar fora. Você vai lutar com ele todos os dias da sua vida. E quando ele vir lá na frente, quando você tiver lutado tanto que você tá bem forte, ele vai vir lá na frente e não vai fazer esse efeito mais que faz em você no dia de hoje. Existem dias de lutas e dias de glórias. Vai ter dia que com certeza você vai estar melhor. Eu falo isso do que eu tenho vivido. Tem dias que eu tô lá em cima, mas tem dias que realmente o medo dá uma paralisada na gente. Isso é só um dia. A gente não tem que considerar isso como se fosse a vida inteira. Se você teve um dia ruim, se você teve um mês ruim, se você teve um ano ruim, isso não é o resto da sua vida. Você já teve outros meses ruins, você já teve outros dias ruins e tá viva, e já teve também dias muito bons e anos muito melhores. Então a gente não tem que considerar o momento ruim que a gente tá passando como o resto da vida, porque muitos momentos têm que acontecer para que a gente seja forte e consiga lidar com muita coisa lá na frente. Como eu disse pra vocês, eu tô lidando com essa situação, então eu estou atravessando essa situação, tô aqui fazendo esse vídeo, perdendo um pouco do medo pra fazer esse vídeo, porque eu tava pensando, não, vou melhorar pra fazer, mas eu não. Se eu estou melhorando, eu preciso falar isso pra alguém, porque caso alguém esteja precisando disso nessa hora, eu espero que eu ajude. A primeira coisa que a gente tem que entender pra poder lidar com o medo é o quê? Isso é criado na nossa mente. O medo é criado na nossa mente. E a nossa mente muitas vezes pode nos pregar peça, a nossa mente muitas vezes é enganosa. A nossa mente cria algumas coisas que não são verdade. A nossa mente é um campo de batalha. Na mente a gente tem que batalhar com nós mesmos, e eu acredito que essa luta é uma luta muito grande. Por quê? Aquilo que a sua mente está produzindo, você tem que batalhar contra o que você mesmo produz na sua mente. Então, o medo vem através dessa produção de coisas ruins na nossa mente. Então, a partir do que a gente entende que o medo é criado na nossa mente, a gente sabe que o problema tá ali e a gente tem que tentar ali. Outra coisa que eu aprendi com essa situação que eu tenho passado é que o medo é a ausência de fé. Aqui em Marcos tem, se vocês quiserem ler o texto completo depois, as ondas arrebentavam sobre o barco que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada e os discípulos acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve uma grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Então, através desse versículo, eu consegui entender que o medo é a ausência de fé. Quando o medo tá aqui, a nossa fé tá aqui. Quando a nossa fé tá aqui, o medo tá aqui. Então, depois disso tudo, eu entendi que a nossa mente cria muita mentira e o medo entra através da falta de fé. Então, pra gente poder lidar com isso, nós temos que pedir, peça em suas orações, peça da forma que você é acostumado a fazer, peça fé pra Deus, porque Ele pode nos dar isso. Eu sei que a gente tem que ter fé em Deus, tem que ter fé, mas tem momentos que a gente não tem. Infelizmente, nós somos seres humanos e passamos por determinadas situações que nós não temos fé. A fé simplesmente desaparece ou simplesmente diminui. Então é aí que o medo atua, porque a fé tá embaixo, o medo vem e atua sobre a nossa vida, nos paralisando e nos deixando ainda com mais medo do que está por vir. Então, nessas horas, eu clamo muito a Deus pra Ele me dar mais fé, pra eu ver as batalhas vencidas. Eu acredito que se vocês fizerem isso também, Deus vai dar fé pra vocês pra ver as batalhas vencidas. Eu tenho um Deus que vence todas as batalhas por mim, qualquer batalha Deus pode vencer. Então, por que vem essa falta de fé? Porque realmente as situações que acontecem na nossa vida nos abalam e abalam a nossa fé também. O medo pode ter entrado na sua vida através de uma determinada situação. Você viu alguém ficando doente perto de você, ficou com medo disso, ficou com medo de doença, você perdeu alguém muito próximo, ficou com medo da vida depois que isso aconteceu. Qualquer situação que seja, por causa de doença, por causa de perdas, por causa de N situações que a gente tem, o medo acaba entrando e a nossa fé acaba diminuindo por conta desse medo que tá presente na nossa mente. E vez que minha mente começa a produzir aquele medo, a produzir tudo isso, eu penso que tenho que lutar contra isso, porque qualquer luta que a gente tem, nós temos um Deus que vai na nossa frente, tenta batalhar contra esse medo, tenta batalhar contra esses pensamentos ruins, não aceita isso, porque o Senhor tá na nossa frente e vai na nossa frente em qualquer batalha. Aqui em Deuteronômio diz: não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará nem os abandonará. Então, em nenhum momento da nossa vida, por mais difícil que essa situação esteja parecendo ser, parece que Deus não tá lá no meio. Deus tá, gente. Deus tá sempre conosco. Basta pedir pro socorro que Ele tá conosco, Ele tá batalhando as nossas batalhas. E dentro desses pensamentos ruins que a gente tem, eu quero que vocês façam um exercício, caso vocês estejam passando por isso, esteja difícil. Se vier o pensamento, e se, ou será,
antes das frases? Tipo assim, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer uma coisa ruim? Será? Ou, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se eu não conseguir? Então, tudo que tiver e se ou será, pega da sua mente e tenta fazer assim, ó, jogar fora. Tenta focar no hoje, tenta focar no que tá acontecendo agora. E o e se e o será, que são coisas incertezas, deixa pra lá, porque é através dessas incertezas que o medo tá ali trabalhando, porque você fica com medo de não acontecer aquilo, ou de acontecer alguma determinada situação que você não queria, e acaba ficando com medo disso, e acaba não fazendo muitas coisas por medo dessa situação acontecer ou não acontecer, dependendo do que você estiver pensando. Outra forma de você lidar com pensamentos ruins que criam na nossa mente, e esse medo que é criado na nossa mente, é louvando a Deus. Canta um louvor, canta o louvor que você gosta. Pega um salmo, não sei cantar, pega um salmo ali, canta em voz alta. Eu tenho passado por essa situação e no início eu não conseguia cantar enquanto estava acontecendo esses pensamentos. Mas a partir do momento que eu consegui cantar, que eu consegui fazer isso, louvar a Deus nesses pensamentos, foi mais fácil. Tem sido mais fácil, tem me ajudado bastante e o Senhor se agrada disso. Aqui em Filipenses diz o seguinte: não vivam preocupados com coisas algumas, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, o Senhor se agrada quando a gente é grato também. No lugar dessa tristeza, no lugar desse medo, dessa angústia, tenta agradecer ao Senhor por alguma coisa, louvar a Deus. Lembra de alguma coisa que Deus fez de bom pra você, nem que seja uma coisa assim, acaba passando despercebido na nossa vida. Louva a Deus, fala assim: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho uma cama pra dormir e um travesseiro à noite, eu posso dormir todas as noites em paz. Eu não durmo na rua, eu tenho uma casa, ou eu tenho saúde. Então, trazer esses pensamentos bons pra substituir os ruins ajudam muito nessas horas, e louvar a Deus e agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem feito por nós, tudo aquilo que ele tem feito por você. Apesar de algumas situações ruins que a gente vive, Deus faz muitas coisas boas e através dessas situações também, Deus transforma o ruim em bom. Uma coisa que tem sido fundamental na minha vida é Bíblia, leitura da palavra de Deus, porque aqui tem resposta para todas as coisas. Eu vou deixar vários versículos aqui para vocês sobre o medo, sobre tudo isso que vem falando na Bíblia. E que Deus escolheu a gente para ser corajoso. Não desanima. Eu sei que é difícil. Eu tenho vivido isso. Sei o quanto é difícil lutar contra o medo. Eu sei o quanto é difícil a gente não desanimar no meio desse percurso. Mas olha só o que mais diz aqui em Josué. Essa é a minha ordem. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus está com a gente, Deus quer que a gente seja corajoso. Ele não criou a gente pra gente ser covarde, ser refém do medo. Deus criou a gente pra ser corajoso, pra enfrentar situações. Por mais difícil que esteja parecendo que tá nesse momento agora, Deus criou a gente pra enfrentar situações e vencê-las, porque Ele tá conosco nessa batalha. Outra coisa que você pode fazer no momento de muita aflição é clamar pelo poder que há no sangue de Jesus. Com essas palavras, antes de começar a sua oração, fala assim: Senhor Deus, eu clamo a Ti pelo poder que há no sangue de Jesus, porque Jesus não morreu naquela cruz e derramou seu sangue sobre as nossas vidas para que a gente fosse escravo do medo. Jesus morreu naquela cruz para nos libertar, não para a gente ser escravo de medo, escravo de pensamento ruim, escravo de situações ruins. Aqui em Romanos diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então Deus é o nosso Pai, Ele enviou o seu Filho Jesus para nos salvar e nos tirar da escravidão. O medo aprisiona, ou a gente é escravo do medo, ou é o medo que é nosso escravo. Ou você é escravo da sua mente, ou ela que te domina, ou é você que domina ela. A gente tem que escolher essas duas coisas, ou a mente vai nos dominar, ou nós vamos dominar ela. E Deus já falou que Ele não fez esse sacrifício enviando o seu Filho pra gente ser escravo. Muito pelo contrário, Deus enviou Jesus na cruz do Calvário para nos salvar, pra gente ser liberto e não escravo do medo ou escravo de qualquer situação. Não é fácil vencer o medo, não é fácil vencer a mente. Isso é uma luta diária, como eu mencionei pra vocês, mas eu acredito que através de Deus a gente consegue, através de oração, através do louvor, do clamor, tudo isso, tudo que a gente pedir a Deus e com fé acreditarmos, eu tenho certeza que Deus pode libertar. Então eu quero encorajar você a lutar diariamente, assim como eu também preciso reassistir esse vídeo meu todas as vezes que eu estiver passando por essa determinada situação que eu tenho vivido. Todas as vezes que eu estiver nos dias maus, eu quero relembrar desse vídeo, eu quero relembrar de tudo aquilo que eu falei pra vocês, pra que eu também possa melhorar, pra que Deus possa agir na minha vida através da fé, de fé que tudo isso vai ser vencido, da fé que tudo isso, todas as batalhas serão vencidas por Deus e pela nossa busca e pela nossa luta diária. Eu acredito que assim como a minha vitória vai chegar, a sua também vai, e através da palavra, gente, através da palavra você consegue muita coisa, através da palavra a gente é liberto de muita coisa. Vou deixar os versículos, como eu falei pra vocês aqui no box, caso vocês estejam precisando de versículos relacionados ao medo, tudo aqui na palavra vai ter resposta pra todas as situações que a gente vive, e é através de Deus e através dessa força que Deus nos dá e também da fé,
a gente consegue vencer essas batalhas mais difíceis que aparecem no nosso dia a dia.